Parte 18. EGEAD. O decreto da purificação científica. A ordem foi direta, inquestionável e brotou do nível mais profundo da autoridade. EGEAD, a Ilha do Futuro, e seu arquiteto, o Dr. Vegapunk, eram agora considerados excedentes. O conhecimento dele havia se tornado muito perigoso, suas ambições muito imprevisíveis. O risco de sua luz iluminar segredos que deveriam permanecer nas trevas era inaceitável. A sentença foi Buster-Call de nível máximo, e o verdugo designado foi o próprio príncipe do mundo, São Nerona Luffy. Para Luffy, não foi uma tarefa desagradável. Vegapunk era um gênio, sim, mas também uma variável solta, um homem que venerava a luz da sabedoria em um mundo que Luffy acreditava ser melhor governado pela ordem da vontade. O cientista havia servido seu propósito ao criar o Serapim. Agora, sua criatividade ilimitada era uma ameaça. A frota que se aproximou de EGEAD não era padrão da Buster-Call. Era uma formação de precisão, liderada pelo navio pessoal de Luffy, com a silhueta imponente do almirante Kizaru a bordo, não como líder, mas como observador forçado e garantia de poder bruto se necessário. Com Luffy, estavam seus dois cavaleiros mais confiáveis, Zoro e Sanji. E, flanqueando o navio, pairando no ar com suas pequenas asas lunarianas e olhos mecânicos, estavam as armas definitivas, a razão pela qual Vegapunk poderia ser descartado, o Serapim Shichibukai. S. Snark. Com os poderes da Meru Meru no Mi, seu olhar era frio e calculista, sem a paixão de Hancock. S. Havik. A lâmina viva com a Supa Supa no Mi, uma espada perfeita e impessoal. S. Bear. Capaz de repelir qualquer coisa com a Nikio Nikio no Mi, um escudo e catapulta absolutos. S. Shark. Mestre dos mares com a Sui Sui no Mi, um demônio aquático obediente. S. Dofli. Tecendo teias de controle com a Ito Ito no Mi, sem um único fio de personalidade. S. Gekko. Comandante de sombras com a Kaji Kaji no Mi, a escuridão personificada. S. Croco. Névoa viva de veneno com a Doku Doku no Mi, a pestilência sob comando. Era a própria encarnação do novo poder mundial, obediente, eficiente, desprovida de alma. O confronto na fronteira do amanhã. Vegapunk, através de seus satélites, Stella, Shaka, Lilith, etc., tentou razão. Luffy. O conhecimento que temos aqui pode salvar o mundo. Curar doenças, acabar com a fome. Você não pode simplesmente apagá-lo. Do convés, Luffy olhou para as estruturas futuristas da ilha. Conhecimento sem controle é um vírus, Vegapunk. Você vê salvação. Eu vejo fermento para a desordem. Um mundo perfeito não precisa ser curado. Ele precisa ser mantido. Ele não deu mais explicações. Com um gesto, ordenou: purifiquem a ilha. Capturem ou eliminem todos os satélites. Destruam o núcleo principal. Os Serapim terão prioridade de combate. O ataque foi metódico e aterrorizante. Os Serapim, em perfeita sincronia, atacaram primeiro. S. Shark submergiu, sabotando as defesas costeiras de dentro para fora. S. Bear repeliu ondas de ataques de drones e canhões a laser, enviando-os de volta com força multiplicada. S. Dofli e S. Gekko trabalharam em conjunto, prendendo e sufocando sistemas de defesa com teias e sombras. S. Croco envolveu setores em uma névoa tóxica que derretia metal e neutralizava satélites biológicos. Zoro e Sanji avançaram pelo caos. Sua missão era lidar com qualquer satélite Vegapunk que os Serapim não conseguissem capturar e destruir os laboratórios centrais de pesquisa. Encontraram resistência dos pacifistas mais avançados e de alguns dos próprios inventos defensivos de Vegapunk, mas eram como furacões através de brinquedos de alta tecnologia. Kizaru, com o rosto sério, observava. Ele disparou seus raios de luz contra alvos estratégicos, mas seu coração não estava na missão. Ele via a frieza de Luffy, a obediência assustadora do Serapim, e sentia que estava testemunhando o nascimento de um novo tipo de horror. O clímax ocorreu no cérebro central, onde a Stella, o Vegapunk original, estava. Luffy entrou, acompanhado por S. Havik e S. Snark. Vegapunk, frágil e velho, encarou seu antigo benfeitor e atual carrasco.
Você usou o meu conhecimento para forjar seus demônios de aço, Vegapunk acusou, sua voz trêmula de raiva e desespero. E agora vem me descartar? Você é pior do que os piratas, Luffy. Você é a esterilização do futuro. O futuro que eu construo não precisa de perguntas, Luffy respondeu, sem rancor. Precisa de estabilidade. E você, doutor, é a pergunta ambulante. Ele não lutou pessoalmente. Ordenou ao Serapim. Safika avançou, suas lâminas de aço adamantium brilhando. Vegapunk ativou um último recurso, um campo de força de energia pura. Snark, então, usou seu poder. Não um raio de amor, mas um feixe de neutralização emocional derivado da Mero no Mi. O campo de força, baseado na vontade e no intelecto de Vegapunk, vacilou sob o ataque que suprimia a própria fonte de sua criação. Foi o suficiente. Safika atravessou e, com um corte preciso, desconectou o núcleo neural central da Stella. Vegapunk, Stella, caiu, não morto, mas em um coma cerebral induzido, sua mente genial silenciada. Fora, a destruição continuou. Os laboratórios queimavam, os dados eram sistematicamente apagados pelos próprios Serapim, programados para isso. A Ilha do Futuro virou um crematório do conhecimento proibido. Quando a fumaça baixou, Egghead era uma casca queimada e fumegante. O conhecimento de Vegapunk estava perdido, seus satélites, destruídos ou capturados. Os Serapim, imaculados e silenciosos, retornaram à formação. Kizaru olhou para a devastação, depois para o perfil impassível de Luffy contra o céu enfumaçado. Mission accomplished, e supose, murmurou, sem seu tom habitual de deboche. Luffy apenas acenou. O progresso desgovernado é um câncer. Removemos o tumor. Os Serapim são a prova de que a ciência, quando devidamente direcionada, serve à ordem, não a perturba. Na viagem de volta, Luffy observava os Serapim, seus soldados perfeitos. Ele havia eliminado o Criador, mas mantido as criaturas. Ele controlava agora não apenas a força bruta e as alianças políticas, mas o próprio pináculo da tecnologia militar. A centelha de dúvida, se é que ainda existia, estava agora enterrada sob camadas de aço, fogo e decisões irrevogáveis. Ele havia silenciado a mente mais brilhante do mundo. Que voz restaria para questioná-lo? Restava apenas o próximo passo em sua ascensão, e o olhar silencioso de seu pai, Imo, que observava tudo de seu trono vazio. A pergunta agora não era se Luffy se rebelaria, mas quando o filho, armado com os demônios do novo mundo, decidiria que a era do pai havia, finalmente, chegado ao fim.